Olá, irmãos, boa noite, graça e paz de Jesus, amém? Como é que passaram? Estão bem, firmão? Graças a Deus. Eu gostaria de falar com vocês nesta live, nesta noite, sobre oração. Eu quero falar da oração dos que confiam em Deus. Essa semana a gente tem ouvido falar bastante a respeito de jejum, de oração, e a gente tem sido bastante, as redes sociais bastante agitadas a respeito desse assunto, e eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito de oração, e para isso eu quero falar da oração dos que confiam em Deus. Eu quero usar o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo de 17 a 19. Se você tem sua Bíblia aí, você pode estar abrindo e acompanhando com a gente a leitura da palavra, tá bom? Seu celular, seu smartphone, você pode estar fazendo isso. Então, Abacuque capítulo 3, verso de 17 a 19, diz assim a palavra de Deus. É um texto bastante conhecido que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado no estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da costa, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Irmãos, é interessante quando você começa a estudar o livro de Abacuque, a forma com que Abacuque começa o seu livro. O livro de Abacuque é um livro que começa num vale profundo, mas se você vai lendo e vai estudando, você pode ver que ele termina nas alturas. Ele termina totalmente da forma diferente do que começou. Ele começa de uma forma temerosa, em dúvida, e ele termina em exultação. O profeta vai do desespero à esperança, do temor à fé, da angústia à exultação, do começo ao fim do livro. É isso que acontece na vida do profeta. E o capítulo 3 é uma oração, é um cântico de louvor num tempo de crise que o profeta estava vivendo. Porém, o povo que conhece a Deus, o povo que anda com Deus, o povo que caminha com Deus, é um povo forte. Não importa se seja um tempo de crise, não importa a crise, não importa a situação, o povo que conhece a Deus é um povo forte, porque o conhecimento de Deus e das suas obras é o maior antídoto contra o desespero. Porque quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando conhecemos os seus feitos, tudo isto serve para alimentar a nossa alma, serve para fortalecer a nossa alma nos momentos de dificuldade, nos momentos que tudo parece fugir do controle. Quando a gente volta os nossos olhos para a palavra de Deus, nós descobrimos que as rédeas da história não está na mão das grandes e poderosas nações. E é interessante nós olharmos o que está acontecendo. A gente vê grandes nações poderosas hoje se dobrando à situação, se rendendo à situação e se mostrando impotente nessa situação, sabe? Clamando para a população ficar em casa, porque os governos que estavam prontos para combater mísseis, para impedir que mísseis chegassem até a sua população, mostraram-se totalmente indefesos contra esta situação. Então, quando a gente olha nações poderosas, sabe, que você pensa que tem a história sobre suas mãos, mas na realidade não estava nas mãos dessas nações. A história está nas mãos daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Na realidade, quem tem todo o poder, quem tem todo o controle, quem reina absoluto sobre tudo e sobre todos, é
Deus, é Deus, e Deus tem mostrado isso para as nossas vidas, tem mostrado isso para as nações que aí estão, que realmente quem manda, quem tem todo o controle é Deus. E a oração de Abacuque, ela nos ensina que quando tudo está perdido, Deus, ele não está perdido. Quando tudo parece que não tem solução, Deus tem a solução, Deus tem um escape para essa situação, sabe? E quando chegamos ao final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis, e quando a crise nos encurrala, quando a crise encurrala as grandes nações, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para o alto, olhar para onde vem o nosso socorro, sabe? Quando Abacuque subiu a sua torre de vigia, ele ouviu Deus, ele falou com Deus. A palavra de Deus trouxe ao coração de Abacuque consolo, trouxe direção para ele, e a oração lhe encheu a alma de esperança e alegria. Foi somente depois da oração, porque a situação permaneceu a mesma. A situação, quando Abacuque começou a orar, ainda era a mesma, ainda era a situação, ainda era real lá fora. Mas quando Abacuque começou a orar, quando Abacuque começou a buscar a Deus, o seu coração é que mudou a situação, o seu coração é que foi mudado. Então essa oração lhe encheu a alma de alegria e de esperança. Diante da tragédia, se nós olharmos para baixo, ficaremos desolados. Diante da situação difícil, se nós olharmos para a situação que está à nossa volta, nós ficaremos estarrecidos. Contudo, se nós tirarmos os olhos da situação à nossa volta e olharmos para o alto, nós encontraremos vitória, porque estaremos olhando para aquele que tem todas as coisas sob o controle. Então, o que é que a oração ela pode produzir na vida de alguém que toma uma decisão, que desiste de olhar para o que está acontecendo, que não vai projetar a sua vida diante do que está acontecendo, mas sim daquilo que Deus tem para fazer. Então, o que a oração pode produzir na vida de alguém que decide de olhar para baixo e passa a começar a olhar para o alto, olhar para Deus, para o Deus vivo, buscar nele esperança? O que essa oração pode produzir? E eu pensei em algumas coisas, o que a oração ela tem produzido no meu coração, não só diante do que nós estamos vivendo atualmente. Eu tenho, juntamente com a minha esposa, nós temos orado diariamente, todos os dias às 7 da manhã, nós temos buscado ao Senhor, nós temos clamado ao Senhor, por isso que tem acontecido no nosso país, e não só no nosso país, no mundo. Mas sabe, eu estava pensando no que a oração produz na minha vida, no dia a dia. O que a oração tem produzido na minha vida, nesse tempo em que eu conheço ao Senhor, e que tenho passado, procurado conhecê-lo e andar com Ele. O que a oração tem produzido na minha vida? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. A oração ela produz na minha vida, e ela vai produzir na tua vida, ela produz confiança cada vez mais inabalável. A oração ela pode produzir cada vez mais uma confiança inabalável. Aqui Abacuque ele fala no versículo 17 e 18 do seu capítulo 3, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, nós estamos enfrentando um tempo de crise, nós estamos enfrentando um tempo tão difícil, como eu acho que muitos de nós nunca enfrentamos uma situação como essa. E nós já lemos esse texto tantas e tantas vezes e achamos bonito e até citamos, mas agora é hora de nós olharmos para esse texto
e perguntar se o nosso relacionamento com Deus, se a nossa confiança em Deus realmente pode olhar e dizer da mesma forma, ainda que falte, ainda que a situação fique ruim, ainda que a situação a gente não veja luz no final do túnel, se nós podemos ainda nos alegrar no Deus da nossa salvação, porque é aí que vai mostrar todas as coisas. Assim como nós dependemos do nosso emprego para prover o sustento para a nossa família, o povo de Judá dependia da agricultura para sobreviver. O povo de Judá dependia disso, os recursos financeiros vinham das lavouras, vinham dos rebanhos. A maior parte do sustento do profeta provinha de figos, de uvas, de azeitonas e outros produtos da lavoura, sabe? Dependia também da criação de ovelhas, de cabras e gatos. É como nós, não há diferença, a mesma coisa. Ele está citando daquilo que, mesmo que faltasse essas coisas para ele, que era de onde ele tirava o sustento, embora essas fontes possam de alguma maneira esgotar-se, ele está dizendo, o profeta vê que a sua própria existência não depende delas, mas da fonte que originou essas. Provém de Deus. Deus criou todas essas coisas. Na realidade, aquilo era a provisão de Deus, e ele sabia que ele dependia era de Deus. Era isso que estava no coração do profeta. A oração, ela produz em nossas vidas uma confiança ainda mais inabalável naquele que tem todo o poder no céu e na terra. Quanto mais nós oramos, eu tenho falado isso, quanto mais nós oramos, isso demonstra que eu dependo de Deus. Quanto mais eu oro, é uma característica da minha dependência de Deus. Quanto menos eu oro, isso diz que eu dependo mais de mim. É esta a realidade. A oração, quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a Deus, a oração ela produz na nossa vida uma confiança ainda mais inabalável. Eu sei que Deus ouve a minha oração, eu sei que as minhas orações elas não são perdidas, eu sei que Deus está atento àquilo que eu estou vivendo e que Ele não é insensível à necessidade que eu tenho, porque a palavra de Deus me garante isso. Então, quanto mais eu oro, eu estou dizendo para Deus, a minha confiança está no Senhor. Quanto menos eu oro, é como se eu estivesse dizendo para Deus: Deus, eu não preciso, eu consigo, eu mesmo tenho em mim o que necessito. Uma outra coisa que eu quero falar da oração e que ela produz na minha vida, a oração ela produz alegria contagiante, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Independente da circunstância, a oração ela produz uma alegria contagiante. Como você está orando, que você se derrama na presença de Deus, isso traz em você, dentro de você, algo que somente o Espírito de Deus pode produzir. É algo que é inexplicável para quem não conhece o poder da oração. Em Abacuque capítulo 3, versículo 18, está dizendo assim: mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Ele está fazendo uma conclusão daquilo que ele falou. Ainda que, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quando você começa nessa viagem da oração, quando você começa a buscar o Senhor em oração, quando você entra nessa viagem, você e Deus ali, você começa a falar e você vê o Espírito Santo de Deus trazendo paz ao seu coração, que não importa quais sejam as tempestades, quais sejam as notícias, quais sejam as circunstâncias, se boas ou ruins, você sabe que você vai se alegrar no Senhor, porque você tem dentro de você aquele que tem o controle de todas as coisas,
A alegria do profeta, irmãos, não é determinada pela presença de coisas boas, nem pela ausência de coisas ruins. A sua alegria está centrada na pessoa de Deus. Por isso que eu oro, porque eu quero buscar a força do meu Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero isso, eu quero buscar a presença do meu Senhor. A alegria do profeta não está na prosperidade nem na ausência do sofrimento. A sua alegria está em Deus. A sua alegria, ela é contagiante, mesmo em meio às circunstâncias adversas. E é interessante quando você começa a ver quantas e quantas e quantas pessoas já leram esse texto da palavra de Deus. Há quantos séculos esta palavra foi escrita? E eu creio que através dos séculos, muitos homens de Deus que leram esta palavra em períodos de perseguição, em períodos de sofrimento, acharam conforto e profunda alegria espiritual nas palavras da oração do profeta. Por quê? Porque você está vendo que diante de uma situação que ele está falando, o profeta pode dizer: mas mesmo assim eu me alegro no Senhor, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Sabe, parece contraditório encontrar motivos para sorrir em tempos de dificuldades. Porém, isso é possível quando Deus for toda a satisfação da sua vida. Quando Deus for a alegria do teu coração, é possível. Enquanto os seus bens, presta atenção no que eu estou falando, enquanto os seus bens, enquanto o seu trabalho, enquanto a sua igreja e até mesmo a sua família for toda a satisfação da sua vida, vai ser impossível encontrar alegria em tempos de crise, porque o foco da sua vida vai estar nessas coisas que você tem e não na fonte que originou tudo isso, que é Deus. Porque quem foi que deu os bens que você tem? Quem foi que proveu os bens que você tem? Quem foi que deu o trabalho que você tem hoje? Quem foi que colocou você na igreja que você está e até mesmo a família que você tem? É Deus. A tua alegria tem que ser o provedor dessas coisas que você ama, dessas coisas que são importantes para você, mas o teu foco principal tem que estar no doador de todas as coisas, que é Deus. Aleluia. É isto. Quando o apóstolo Paulo, é interessante você olhar a vida do apóstolo Paulo, quando ele compreendeu e experimentou essas verdades, ele pôde escrever um dos textos mais desafiadores para aqueles que enfrentam tempos de crise. Quando o apóstolo Paulo entendeu que o melhor era Cristo, que o melhor era buscar a presença de Deus, que era o doador de todas as coisas, ele pôde escrever o texto que é tão citado em Filipenses 4, 12 e 13. Ele diz: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu desafio você a abrir tua Bíblia depois em 2 Coríntios capítulo 11. Dá uma lidinha ali no que o apóstolo Paulo passou na sua vida. Vai ver quantas e quantas adversidades ele passou. E para escrever isso que ele está escrevendo aqui em Filipenses 4, é somente para alguém que tenha experimentado mesmo a suficiência de Deus na sua vida. E é isso, você tem que dar valor sim às coisas que você tem. Você tem que ser um bom mordomo do que Deus te deu. Você tem que zelar pelo teu trabalho e ser um ótimo profissional naquilo que você faz. Você deve valorizar a igreja que Deus te conheceu e amar extraordinariamente a sua família. Mas entenda que tudo isso que você tem veio das mãos de Deus, veio das mãos do Senhor. Amém, queridos?
E eu quero dizer mais uma coisa a respeito da oração. A oração dos que confiam em Deus, ela produz uma segurança totalmente suficiente. Algumas pessoas que têm acompanhado a minha vida nesses últimos 2, 3 meses sabem do que eu estou falando. Aliás, eu diria até mais, que tem acompanhado o último ano de maio para cá, quem tem estado mais perto de mim de maio para cá, maio do ano passado até este ano, sabe do que eu estou falando. Os membros da minha igreja sabem do que eu estou dizendo neste momento, das lutas, das dificuldades, mas a oração dos que confiam em Deus produz uma segurança totalmente suficiente, sabe? Se você acaba, é como se você dissesse: eu não preciso de mais nada, e de fato você não tem necessidade de mais nada, porque Cristo Jesus é a tua suficiência. O Deus a quem você busca, o Deus para quem você ora, o Deus a quem você serve é a tua suficiência, e Ele tem produzido isso na minha vida, em momentos de dificuldade. De maio para cá, quem tem me acompanhado sabe do que eu estou falando. Mas aqui em Abacuque capítulo 3, versículo 19, Abacuque diz assim: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Olha o que ele está dizendo: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como da corça, veloz, me fará andar sobre os meus lugares altos. É isso. Abacuque que começa o seu livro de uma forma como que deprimido, em dúvida quanto: Deus, você não está vendo o que o Senhor está fazendo? E nós somos teu povo. É esse o questionamento de Abacuque. Nós somos teu povo, mas uma nação pior do que nós, uma nação ímpia, está nos oprimindo. E Abacuque, como que começando o seu livro, ele começa meio que deprimido e em dúvida quanto à retidão e à justiça de Deus. Não é certo isso, Deus. Mas ele termina com uma alegre confiança na provisão e no poder sustentador de Deus. Sabe por quê? Porque ele foi em oração. Ele foi buscar a Deus em oração, sabe? E Deus transforma tudo isso na sua vida. E isto é a segurança totalmente suficiente. Deus é a nossa fortaleza. Deus é a fortaleza de Abacuque. Ele é a minha fortaleza, e acredito que Deus seja a tua fortaleza. Deus seja a tua fortaleza. E eu oro para que isso, se ainda não é, que seja na tua vida, que seja o seu alto refúgio e a sua torre de livramento, assim como foi na vida de Abacuque. Sabe, nenhum perigo, irmãos, nenhum perigo pode nos alcançar quando nós estamos refugiados em Deus. É promessa do Senhor. Ninguém pode nos arrancar dos braços eternos do nosso Jesus. Ninguém pode, ninguém pode. A palavra de Deus fala em João 10: ninguém pode nos arrancar da segurança que nós temos em Cristo Jesus. Há uma segurança totalmente suficiente em Deus. A oração, ela produz esse sentimento de segurança. Quando nós oramos, quando nós vamos buscar a Deus, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu oro não porque eu sou religioso, eu oro porque eu tenho um relacionamento com o Senhor, e eu sei que eu preciso do Senhor. Eu sei que o Senhor é a fonte da minha segurança. Eu sei que o Senhor é aquele que pode me ajudar a suprir, me alimentar em todos os momentos da minha vida, em todas as áreas da minha vida. Glória a Deus. Então essa segurança totalmente suficiente em Deus. A oração produz esse sentimento de segurança, de sustentado, de estabilidade e de firmeza. Entenda que Deus, isso não é
a querer elevar o homem a uma posição além daquela que Deus colocou para ele. Deus é que é o Deus, Ele é que tem que ser exaltado. Mas eu entendo que Deus nos criou para as alturas, Deus nos criou para coisas grandes. E se Deus nos permite, presta atenção, se Deus nos permite passar pelos vales, é para que nós possamos esperar nele, é para que nós possamos aprender com ele e subir aos lugares altos com asas como de águias. É isso que ele está dizendo. Nós fomos criados para cá, mas ele permite que de vez em quando nós passemos pelos vales, para que ali a gente aprenda dele e para que a gente possa voar com asas como águias. Isaías escreve isso. Em Isaías capítulo 40, versículo de número 31, está dizendo assim: mas aqueles que esperam no Senhor. Espera um pouquinho antes de eu concluir. Em quem é que você tem esperado? Você tem ansiado por quê? O final da quarentena? Para voltar a ir para a igreja congregar? Eu também quero, mas espera aí. O Deus que você queria adorar está aqui do nosso lado, está com você nesse momento, está ao teu lado. É isto. Espere no Senhor, busque o Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E eu quero terminar essa palavra, irmãos. Eu quero terminar essa palavra fazendo algumas perguntas. O que é que você tem feito em tempos como esse que nós estamos vivendo? O que é que você tem feito em tempos como esse que nós estamos vivendo? Quando as lutas vêm e parecem querer sufocar, quando as lutas e as incertezas vêm o que você tem feito em momentos como esse? Quando o sofrimento que você está passando por diversas situações, por incerteza, quando o sofrimento parece ser grande demais, meu Deus, o que vai ser? O que vai ser de mim? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude? Abacuque nos ensina que o melhor é orar. O melhor é orar. O melhor é orar. O melhor não é buscar a autoajuda, mas buscar a ajuda que vem do alto. Não é buscar a autoajuda. Está cheio de gente buscando um livro de autoajuda, quando na realidade a ajuda vem do alto. Tem que buscar a ajuda do alto. Abacuque nos ensina que o melhor é orar. É isso. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer nos ensinar em tempos como esse que estamos vivendo. O que é que você tem aprendido de Deus nesse tempo? O que é que Deus tem falado ao teu coração nesse tempo? Deus, Ele deseja nos ensinar coisas que nós não aprenderíamos se nós não estivéssemos vivendo tempos como esse que estamos vivendo. Agora é momento de entrarmos na nossa torre de vigia e buscarmos a Deus, e orarmos, e clamarmos, e falar para Ele: ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor. Eu quero sair dessa fortalecido no Senhor. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Eu quero convidar você agora a orar comigo neste momento, a orar por essa situação que estamos enfrentando. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento que nós tivemos de meditação da tua palavra. Obrigado, Pai querido, pela tua palavra que tenho certeza falou com pessoas neste momento. Ó Deus, eu oro, Deus, para que o teu Espírito Santo esteja aplicando esta palavra aos corações que estão ouvindo, que ouviram e que ouvirão esta mensagem.
Ó Deus, a minha oração, Senhor, é que o Senhor esteja trazendo fortalecimento, que o Senhor esteja trazendo ânimo ao coração daqueles, ó Pai, que estão ali passando por momentos de tribulação e de incerteza. Fortalece, meu Pai, ajuda, Senhor, aqueles que estão distantes e que estão muitas vezes inseguros neste momento. Pai, coloca no coração deles a necessidade de buscar ao Senhor em oração, de estar ali orando, de estar separando um tempo para meditar na Tua Palavra, separando um tempo para investir em oração, porque é isso que vai trazer fortalecimento, ânimo, ajuda nesses momentos difíceis que estão vivendo. Senhor, eu oro pela Igreja Batista Conexão com Deus, a nossa igreja querida. Senhor, eu oro por cada membro da nossa igreja, que o Senhor derrame bênção sobre a vida de cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada família representada. Meu Deus, que a nossa igreja seja fortalecida pelo Senhor, que o Senhor esteja sustentando a vida de cada irmão, de cada irmã, suprindo, Senhor, as necessidades, e livra, Senhor, desse mal que assola a nossa nação. Deus poderoso, eu oro, ó Deus, por todas as demais igrejas co-irmãs, as igrejas, ó Senhor, ao redor do Brasil e do mundo, Pai. Ó Deus, eu peço a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, que o Senhor os abençoe e os fortaleça em nome de Jesus. Peço também, Senhor, para que o Senhor esteja colocando as mãos sobre, ó Pai, esta situação que se abateu no Brasil e no mundo, Pai, esse vírus, essa pandemia, Pai, que tomou conta de todos os países. Nós rogamos ao Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Tu tens poder para todas as coisas. Ó Deus, faz com que este vírus retroceda, que ele pare, Senhor, que a sua ação seja inutilizada, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que ele seja dissipado, ó Pai, de alguma forma. Tu tens poder para isso, meu Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua intervenção, Pai, sobre o nosso povo, sobre a nação, sobre o mundo que está sofrendo, Pai. Nós oramos, ó Senhor, para que o Senhor guarde, Senhor, o Teu povo, guarda o Teu povo, Senhor, neste momento. E oramos também, Senhor, pela economia do Brasil, pela economia mundial. Deus, nós clamamos ao Senhor, para que, ó Deus, os governantes tenham a sabedoria em como administrar esta crise, ó Deus, e que, de alguma forma, Senhor, a conta não seja paga pelas pessoas que estão na ponta, que estão, ó Pai, sempre mais fracos. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, que de alguma coisa isso não venha acontecer, que, ó Deus, os poderosos, aqueles que têm poder para agir e para fazer alguma coisa, possam, ó Pai, abrir mão do que tem, para suprir os necessitados, ó Pai. Que neste momento, ó Deus, o Senhor toque, porque a Tua palavra diz isso, Senhor, que o coração do homem está nas Tuas mãos e que o Senhor o inclina aonde o Senhor quiser. O Senhor pode fazer isso, e essa é a nossa confiança no Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, e nós oramos gratos ao Senhor, confiantes que estamos debaixo da Tua proteção, e nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, eu convido você para domingo que vem. Domingo agora, às 19h30 novamente, nós estarmos juntos nesta live, ouvindo mais uma porção da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Deus te abençoe. Até a próxima.